Está sendo uma bênção maravilhosa, com mensagens muito oportunas para esses dias, para os dias finais da história desse mundo, para a nossa preparação. E hoje nós temos uma mensagem toda especial, que é uma obra a desempenhar. Lembrando que o tema geral dessa semana de oração é Transformados para Transformar. E para essa mensagem, uma obra a desempenhar, quem está conosco hoje é a irmã Sidneia Almeida. Ela é Amém. ANOV, da Associação ANOV. E é um prazer, irmã Sidneia, ter a irmã aqui conosco. Bom dia. Com a irmã está a palavra. O prazer é todo meu, né? A gente acompanha junto as reuniões. Graça e paz a todos. Que a presença do Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo, né? Então, todas as manhãs, sempre que possível, sempre estou, não com a tela ligada, mas ouvindo, né? Porque como é bom amanhecer o dia ouvindo falar das coisas eternas, né? Porque durante o dia a gente se ocupa com tantas outras coisas que às vezes nossa mente fica voltada para os compromissos da vida, mas estar aos pés de Jesus é uma necessidade. E as mensagens preparadas para a semana de oração é um elo, né? Uma vai complementando a outra. E como a irmã Adriana mencionou, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Uma obra a desempenhar. Eu estou muito bem. Obrigada. Então, nós vemos aqui, irmãos, que tudo que o céu pôde fazer, fez e ainda continua fazendo em nosso favor. Nós vemos assim que para termos boa saúde, nós precisamos o quê? Estar exercitando o nosso corpo, né? Caminhadas. Mas a mensagem de hoje fala sobre o exercício da mente. A mente, para ela se manter em paz, como nós sempre desejamos, né? Graça e paz, ela precisa estar ligada com as coisas eternas. Porque as coisas aqui deste mundo são enfadonhas. Passamos por situações, muitas vezes, que nós vemos que nossa mente fica como se uma nuvem pesada estivesse sobre ela e a gente não consegue, muitas vezes, enxergar o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Então, neste mundo de peregrinação, a única salvaguarda que temos, assim, a única fonte segura é Jesus. E por isso nós, todas as manhãs, estamos aqui nos alimentando. Não é que não tenhamos problemas, não tenhamos dificuldades, mas uma coisa nós devemos ter certeza, é Jesus está na frente da batalha. E um dia, quando estivermos na eternidade, nós vamos ver que tudo que passamos aqui foi pequeno demais comparado com as coisas eternas. Então, o texto que foi lido aqui para a introdução de Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que há dois fatores importantes aqui: a transformação e a renovação. Porque o processo da santificação é um processo diário. Nós devemos buscar força dos altos céus para cada dia. Não é porque alcançamos assim vitória sobre uma coisa hoje que amanhã nós não vamos precisar buscar força. Era isso que Jesus fazia. Para ele executar a sua tarefa, o seu ministério aqui nessa terra, ele passou, às vezes, muitas noites buscando aquela comunhão que ele sempre teve com o Pai Celestial. E nós, pecadores pequenos, devemos fazer de Deus o nosso tudo, fazer de Jesus o nosso tudo. Então, por isso, nós temos uma necessidade muito grande de busca, principalmente nós que estamos vivendo nos últimos
momentos na história deste mundo, nós temos que ter essa consagração, essa ligação com o céu. E esse texto que foi lido aqui de Romanos 12:2 me fez lembrar outro texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quem tiver com a sua Bíblia perto pode abrir para acompanhar. Aqui a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a nossa mente ela tem que ser despertada sempre para as coisas eternas, porque a nossa natureza já é perversa, o nosso coração ele já é inclinado para o mal. Então, se essa renovação, essa transformação, ela precisa ocorrer, ela só vai ocorrer através da comunhão com os céus. E aqui na primeira parte da reflexão diz assim: a parte que o homem deve desempenhar na salvação da alma é crer em Jesus Cristo como Redentor perfeito. Mas nós vemos aqui, né, que o que tange a salvação, o céu fez e tem feito até hoje, né, trabalhando em nosso favor. Mas nós temos uma parte a desempenhar também. E aqui continua dizendo: o homem precisa ser libertado do poder do pecado. Ele precisa ser aperfeiçoado em toda boa obra. Em praticar as palavras de Cristo está a sua única segurança de que sua casa está edificada sobre o sólido fundamento. Ouvir, dizer, pregar e não praticar as palavras de Cristo é edificar sobre areia. Então, como eu estava dizendo, todas as manhãs a gente está aqui com o intuito de buscar, né, de suplicar alívio sobre toda a nossa carga. E o próprio Jesus, ele nos promete: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa o que você esteja apresentando, mas você deve não apenas ouvir, dizer e pregar. Você tem que praticar. E para você poder praticar algo de bom, você precisa da atuação do Espírito Santo. Assim como eu falo você, mas me incluindo, né? Então, nós não podemos produzir bons frutos se não estivermos ligados à videira, que é Cristo Jesus. Porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Nós falamos das nossas dificuldades, nós falamos das nossas angústias, nós falamos das nossas tristezas, mas nós devemos, na nossa fala, introduzir Jesus. Olhar para o sofrimento dele na cruz. Porque ele deixou tudo de bom, né? Um reino de paz, um reino de perfeição, e veio até nós. Sofreu, morreu, ressuscitou, venceu para nos dar a vitória. Então não há situação nessa vida que ele não saiba e ele não esteja ao nosso lado. Então nós devemos não apenas ouvir, dizer e pregar, mas praticar as palavras de Cristo. Por isso é a importância do estudo da palavra de Deus, a importância de pedir a direção do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra de vida. Nós não podemos, nunca devemos abrir nossas Bíblias sem fazer oração, sem pedir a iluminação do Espírito Santo. E é dessa forma que Deus fala na nossa mente, e é dessa forma que a mente é exercitada. Então, aqui continua: os que praticam as palavras de Cristo formarão caráter cristão, porque a vontade de Cristo é a sua vontade. Esse trecho aqui me fez lembrar, né, o que o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque toda a sua vida, depois que ele teve o encontro com Jesus, passou a ser uma vida assim transformada, porque ele tinha comunhão com o céu e ele falava das coisas celestiais.
Então, falamos muito das coisas aqui e muitas vezes, quando vem as dificuldades, nós somos tendentes a baixar a cabeça como se Deus tivesse morrido, né? Então, nós devemos, na nossa vivência, ter isso como meta principal. Se eu estou passando por dificuldade tal, Jesus está ao meu lado, eu não estou só. E no tempo certo ele vai nos conceder, porque muitas vezes a gente pede as coisas e quer de imediato, mas o trabalhar de Deus é diferente e o agir de Deus não é semelhante ao nosso. E aqui continuando. Eles contemplam como no espelho a glória de Deus. Ao fazermos de Cristo o assunto de meditação, ele se tornará o assunto de conversação. E pela contemplação, seremos realmente transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, que coisa maravilhosa, né? Devemos contemplar, devemos olhar mais, né, para a vida e para o que Jesus, né, tem feito por nós. Ele ainda intercede por nós. Então, pelo contemplar, somos transformados. E a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de imitar as coisas, querer imitar as coisas, né? E nós devemos sermos o que? Imitadores de quem? De Cristo. Não das coisas terríveis deste mundo, não das notícias que ouvimos, nem dos problemas que muitas vezes enfrentamos, mas devemos contemplar a Jesus em toda a sua forma de vida. Ele foi um homem de dores, como está escrito no Salmo 53, e nós não podemos esperar ter uma vida diferente aqui, porque assim como ele mesmo falou, o meu reino e o meu não é daqui. E nós estamos aqui com uma missão única, que é glorificar o nome de Deus e representá-lo onde quer que estejamos. Né? Então, pelo contemplar, somos transformados. Né? O homem caído pode ser transformado pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como ele experimenta isso? Pelo ato de o Espírito Santo apoderar-se de sua mente. Espírito, coração e caráter. Olha que coisa maravilhosa. O Consolador, ele vem de encontro a nós para nos transformar, né? Tanto na mente quanto espiritualmente, transformar o nosso caráter, porque isso nós não podemos fazer. E a única coisa que podemos e devemos fazer é nos entregar sem reserva nas mãos de Deus, que também é obra do Espírito Santo. Então, como é importante a atuação do Espírito Santo e como nós devemos clamar a Deus pela sua atuação. Mas nós sabemos também que o Espírito Santo, ele não habita em lugar impuro. Agora vem a pergunta: como poderemos tirar a pureza da impureza? Nós somos impuros, né? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo tirar as manchas da sua pele? Então, isso, na realidade, é obra divina, é obra do Espírito Santo. Então, quando a gente pede pelo Espírito Santo, ele está agindo. E a gente pode pensar, mas por que vem tanta dificuldade na minha vida, tantos problemas, tantas provas? É porque nós estamos sendo trabalhados na oficina de Deus. Na minha experiência, assim, já vivi muitas vezes pedindo a Deus determinada coisa, e Deus me dava de uma forma diferente, e às vezes eu ficava pensando, mas por que, Senhor? É o inimigo que está me tentando, mas não é a forma de Deus trabalhar conosco. É a maneira como Deus tem, ele conhece a nós, e diante das nossas petições, ele ouve como se nós fôssemos as únicas pessoas pedindo. Então vamos ter isso como meta, né? Suportar tudo confiando no poder de Deus e na obra maravilhosa do Espírito Santo. Então aqui ainda prossegue. Onde ocorre a experimentação? Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, a vida do cristão é uma carta aberta, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente quando somos provados, porque
A gente pode falar muito, até pregar, falar a respeito de Jesus, mas se nós não vivermos segundo o caráter de Cristo, na nossa esfera, né? Bem verdade. É o que as pessoas vão ver, nossa, mas ele logo fala, né? Como é que pode? É um crente e está agindo dessa forma. Então nós temos que pedir, como o salmista pediu, põe uma guarda nos meus lábios, Senhor. Põe uma guarda nas minhas atitudes para que eu possa te representar. E esse pedido é diário. É como eu falei, você vence uma batalha hoje pelo poder de Deus, mas amanhã você tem que se renovar. Porque se você achar que você venceu hoje e confiar nisso, amanhã você pode cair. Então, esse exercício de mente, isso é constante. Isso é uma coisa assim que a gente precisa exercitar. E isso sem contar que muitas vezes o inimigo cochicha. Eu uma vez ouvindo de um irmão que o inimigo cochicha 24 horas nos nossos ouvidos, mas nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Essa batalha ela só vai terminar quando Jesus voltar, né? Então, uma obra real é operada pelo Espírito Santo no caráter humano, e seus frutos são visíveis. Como a árvore boa produz bons frutos, assim a árvore que realmente está plantada no jardim do Senhor produzirá bom fruto para a vida eterna. Então, como produzir os bons frutos, né? Através da atuação do Espírito Santo. Ele opera formando em nós um caráter, né? Semelhança de Jesus, se assim o buscarmos, se assim estivermos em comunhão com Ele. Pecados habituais são vencidos e na mente não são acolhidos maus pensamentos. Maus hábitos são expelidos do templo da alma. Então é um trabalho de purificação também. As tendências que foram influenciadas numa direção errada voltam-se para a direção certa. Isso aqui também implica um pouco, totalmente, a maturidade espiritual. Porque muitas vezes a gente pode falar, bem, eu tenho 30, eu tenho 40 anos na igreja, mas há determinadas atitudes que depois de um certo tempo a gente entende que não são corretas. Porque no momento a gente achava que era correto, e o Espírito Santo nos mostra uma outra forma de agir, de pensar. Então, nós precisamos constantemente desse poder sobre nossas vidas. Santo temperamento e emoções santificadas são agora o fruto produzido na árvore cristã. Ocorreu uma transformação completa. Essa é a obra que deve ser efetuada. Então, o que o céu precisa fazer em nosso favor, ele vai fazer. Mas a nossa parte a gente não pode, de forma alguma, negligenciar. Porque esse processo de santificação, como eu falei, ele precisa ser realizado, né? Porque no céu só haverá pessoas transformadas, né? E a única coisa que nós vamos levar aqui dessa vida é o caráter, né? Transformado à semelhança de Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós e deve ser a nossa também. E essa vai ser a nossa maior luta, porque o nosso coração, ele precisa dessa transformação. Mas nós precisamos nos colocar, escolher servir a Jesus, não só de boca, mas de todas as formas, assim, com todas as nossas forças, buscar de Deus realmente o que Ele quer para nós. Então, que o Senhor ilumine nossas mentes, que possamos, com paciência, atravessar um dia, ainda que na nossa mente a gente só veja problema, dificuldade, mas saber que o Espírito Santo, ele está realizando a obra. E nós devemos nos entregar sem reservas a cada momento. Que o Senhor nos conceda a sua graça para que sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos verdadeiramente novas criaturas e possamos ter essa renovação, essa transformação nas nossas vidas. Que tudo seja para a honra e glória de Deus. E o Deus que iniciou a boa obra em nós, ele há de concluí-la. Essa é a vontade dele e deve ser a nossa também. Sintam-se abraçados por Jesus,
porque nós não estamos sozinhos nessa luta. Deus abençoe a todos. Amém.